E eu quero ler, para iniciarmos a mensagem de hoje, 3 versículos que está no livro de Provérbios, que diz assim, Provérbios 14:10: cada coração conhece a sua própria amargura. Cada coração conhece sua própria amargura. Ou seja, você sabe quais são as feridas que estão no seu coração. Você sabe exatamente as palavras que foram lançadas, as situações contrárias que foram realmente contra a sua vida e que te levaram a realmente uma ferida. Então, o livro de Provérbios, ele está dizendo: cada coração conhece a sua própria amargura. Já em Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha a importância desse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pois dele depende toda a sua vida. Olha o quanto é importante você proteger o coração, você guardar o coração. A palavra de Deus hoje está nos instruindo, está realmente nos advertindo para que nós venhamos a proteger aquilo que é muito importante. Acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, proteja o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já em Provérbios 14:30, diz que o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Eu não sou cardiologista, mas eu quero te perguntar nessa noite: como está o seu coração? Como está o seu coração? Eu sei que a vida por vezes é dura. A vida quebra mesmo. O mundo machuca e arrebenta. Eu sei disso. Esta é uma grande realidade. E por isso você precisa guardar e proteger o seu coração neste mundo. Como vimos nos textos acima, cada um aqui conhece seu coração e suas feridas. Por isso Deus disse que você precisa cuidar dele. Por isso que Deus está dizendo que você precisa guardá-lo. Por isso que você precisa realmente ter todo um cuidado, porque dele depende toda a sua vida. O coração em paz, diz o texto, traz vida ao corpo. E o contrário também é verdade. Pode trazer morte. Pode trazer morte. Então nós precisamos ter esse cuidado. A Bíblia diz que o seu coração reflete o estado da sua vida. Em Provérbios 27:19 diz o texto: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Uau! Que forte isso! Assim como a água reflete o rosto, olha que interessante. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Não são poucas as pessoas que andam feridas nesse mundo. É só ver suas faces. Se você olhar as faces, você realmente vai ver essa realidade estampada nas pessoas. E as maiores causas das feridas do coração são essas. Primeira, decepção amorosa. Muitas pessoas estão feridas por uma decepção amorosa. Sonhos despedaçados. Luto pela morte de pessoas amadas. O coração está ferido, o coração está realmente doente. Carreiras interrompidas também é uma causa
acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, aquela pessoa que você confiou, que você ajudou, mas ela foi ingrata com você. Como é difícil o caminho da ingratidão, não é verdade? Mas o Senhor está dizendo nessa noite que devemos o quê? Guardar o nosso coração, proteger o nosso coração. Decepção com pessoas não adianta. Se relacionou, vai se decepcionar com algumas. A cada 12, uma trai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, eu não vou chegar no 12 porque o 12 vai se sentir, talvez, e pode ficar ferido. Mas não adianta. Jesus tinha 12, mas tinha um traidor. Você não é melhor que Jesus. E olha, Jesus nos advertiu dizendo que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci. Então você vai se decepcionar com pessoas. Injustiça sofrida também é uma causa de uma ferida no coração, perda de bens estimados. Pessoas que não conseguem mais viver porque elas perderam posses, porque o coração delas estava nas coisas materiais. Essas são as maiores causas, e as consequências imediatas é perda do humor, perda da alegria, perda do ânimo, perda do prazer em relacionar-se, perda da motivação, perda da esperança de voltar a sonhar, isolamento, não tem mais vontade de se relacionar com as pessoas. Dias atrás eu conversava com um rapaz e ele disse: pastor, eu perdi a vontade de me relacionar com pessoas. Pastor, eu não confio mais em ninguém. E eu pude ver que aquele coração estava completamente sangrando. Tinha muitas feridas. Ele foi muito machucado por pessoas. O fato é que quando você protege o seu coração, o que acontece ao seu redor não define você. O que acontece ao seu redor não influencia no caminho que você está trilhando. O que acontece ao seu redor não muda o propósito para o qual você decidiu viver. Quando você guarda o seu coração. Mas quando você não guarda o seu coração, qualquer opinião alheia, pastora Gláucia, define você. Qualquer circunstância contrária te deixa triste, angustiada. Qualquer situação, pastora Mary, vai fazer com que a senhora não continue a caminhada, mesmo sabendo que Deus tem um propósito na sua vida. Então olha o quanto é importante você proteger o seu coração. Olha o quanto é importante você guardar o seu coração dos ataques do inimigo, das setas do inimigo, das circunstâncias contrárias, dos barulhos da vida, das vozes que tentam te conduzir para outros caminhos e até mesmo te distrair. Vozes. Pode ter certeza, o inimigo sempre vai querer gerar alguma situação ou fazer algum barulho para te desfocar. Pedro estava vivendo um milagre. Ele já estava vivendo o sobrenatural. Ele estava andando sobre as águas. Mas Pedro se distraiu com o quê? Com o vento, com o barulho das ondas. Eu fiz um cruzeiro com a minha família dias atrás. Minha menina fez 15 anos, Isabela, uma criança.
brinca de boneca ainda, para os rapazes entender que ela é uma criança. Depois ela vai me matar. Pai, eu não brinco de boneca. Engraçado, filho, o pai sempre teve esse pensamento. Mas ela disse: pai, eu não quero uma festa de 15 anos. O senhor poderia me dar uma viagem em família? Na hora eu disse: claro, fica mais em conta, eu vou desfrutar também. Ficou tudo muito mais viável. Então nós fomos fazer uma viagem de cruzeiro. Pela primeira vez eu entrei num cruzeiro e não enjoa. Eu pensava que eu ia enjoar muito, mas não, foi bem bacana. E em algum momento eu estava na sacada do meu quarto e eu estava olhando o mar. E eu estava vendo aquelas ondas e eu comecei a pensar exatamente em Pedro. Como é difícil você não prestar atenção nas ondas e nos ventos. É difícil. Eu não vou dizer para você, pastora Manu, que é fácil, porque não é. Mas não é impossível. Não é impossível, porque no mesmo momento eu já estava vendo com os meus olhos da fé Jesus andando sobre as águas, segurando na mão de Pedro. No mesmo momento, o Senhor trouxe à minha memória tudo que Ele fez pela minha vida. Talvez até mais extraordinário do que andar sobre as águas. Por conta de tudo que eu passei na vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, nenhuma circunstância sustentava a minha fé. Nenhuma circunstância sustentava. Mas o fato é que eu decidi confiar. O fato é que eu me tornei um sonhador. O fato é que quem me conhecia na época dizia: como esse cara é um sonhador. E eu sempre fui muito sonhador, porque eu protegi o meu coração das mentiras. Eu comecei a viver o extraordinário. Então aquilo que me fazia ficar parado, as palavras que feriam o meu coração e que me paralisavam, eu não aceitava mais na minha vida. Então eu comecei a me proteger e eu comecei a realmente entender que tinha algo muito melhor e maior, e isso fez com que eu chegasse até aqui. Eu vejo que é muito importante nós guardarmos o nosso coração. Até aqui você entendeu? Eu estou na introdução da mensagem, mas eu quero pregar nessa noite exatamente sobre isso. E eu quero que você entenda algumas setas que virão contra a sua vida, que você precisa se proteger. E a primeira é a seta da ansiedade. Proteja o seu coração da ansiedade. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso nos leva a sofrer por antecedência. Por antecipação. A pessoa começa a sofrer já o que vai viver lá na próxima semana e nem sabe se vai ser de fato daquela maneira, mas ela já cria toda uma situação, todo um repertório, e ela já começa a sofrer. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: olha, pastor, eu comecei a ter algumas convulsões e eu tive que ir ao médico, e o médico disse que pode ser grave a minha situação. E a partir do momento que ele ouviu o diagnóstico do médico, sem ter o exame em mãos,
ele não dormiu mais. E ele está como um zumbi, pedindo oração, porque ele está sofrendo por antecipação. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não permita que essa seta venha atingir o seu coração a ponto de te paralisar, a ponto de impedir você de viver a sua melhor versão. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E nós precisamos aproveitar o máximo. Viver o propósito para o qual nascemos. Eu estava assistindo dias atrás, em uma madrugada que eu estava orando, um testemunho de uma senhora. E ela estava compartilhando que o seu esposo tinha uma situação difícil na família. Ele tinha um problema na genética e toda a descendência, toda a linhagem daquela família desenvolvia um tipo de câncer raro por conta dessa genética. E ele sempre teve muito receio desse diagnóstico. E eles tiveram 3 filhos. Só que em 2020, a filha de 32 anos, que tinha acabado de se formar na faculdade em enfermagem, descobriu que estava com câncer, por conta dessa genética do pai. Em menos de um ano, ela partiu. 7 meses depois, o filho de 25 anos descobriu que estava com o mesmo câncer. Em 1 ano e meio, partiu. Meses depois, a filha mais nova, de 6, 7 anos, eu não lembro a idade, estava com o mesmo câncer. Em meses, ela partiu. Em 2023 para 24, o pai descobriu que estava com câncer e partiu. Esse ano, a mãe dele descobriu que estava com câncer e partiu. E sobrou só aquela mulher, a esposa, a mãe. E eu comecei a chorar. E eu comecei a orar por ela. E eu comecei... a sua melhor versão em Deus. Você tem o DNA de Deus Pai plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então por que se diminuir? Por que permitir que as setas venham ferir você a ponto de paralisar a sua vida, a ponto de paralisar a sua família, a ponto de paralisar os seus sonhos, os seus projetos? Então proteja o seu coração da ansiedade. O coração ansioso nos rouba a paz. 2. Proteja o seu coração da maldade. Provérbios 17, 20. O homem de coração perverso não prospera. Você quer destruir a sua vida e a sua família?
tem um coração perverso. Proteja o seu coração da maldade. O coração malvado nos leva a semear nossa própria dor. E uma pessoa ferida fere, preste atenção. Uma pessoa ferida fere, assim como uma pessoa curada cura. E uma pessoa que está com o coração perverso, tudo que ela sabe fazer na vida é murmurar. Ela não se alegra com a sua alegria. Ela não celebra a sua conquista. Ela não reconhece a sua prosperidade. Ela sempre vai querer criar uma situação para desfocar o que você está vivendo. A pessoa que está contaminada, que tem um coração perverso, ela é maldosa. Ela está tendo uma influência do inimigo, a ponto de ela murmurar, a ponto de ela criar situações, a ponto de ela ser pessimista. São várias coisas. Ela não consegue se alegrar com a prosperidade alheia. Então cuide, porque o caminho da murmuração é o caminho que vai te levar à derrota. O povo que saiu de Israel não entrou na terra prometida, por quê? Porque uma vida inteira murmurou. Cuide, porque se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? E se você não tiver o coração curado, você vai se arruinar. Você vai ver. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E se você também ser vítima de uma situação contrária e deixar a murmuração, a crítica te atingir, você paralisa o propósito para o qual você nasceu. Então você precisa se blindar. Eu já aprendi, Pastor Rogério, toda crítica eu entrego a Deus e todo elogio eu entrego a Deus. Ele é minha justiça. Sempre vai ter alguém me criticando, isso é fato. Talvez muitos aqui me criticaram essa semana, ou até mesmo hoje. Eu não tenho controle do que você fala de mim. Eu tenho controle do que eu falo de você. O fato é que você não tem controle do que as pessoas falam de você. Você tem controle do que você fala das pessoas. E quando você escolhe viver a palavra, você não murmura, você não fofoca, você não inveja, você celebra, você honra, você é leal. E nós vamos ver a vida de duas mulheres que viveram o extraordinário por serem leais. Muitas pessoas estão ocupando uma cadeira de uma igreja e não conseguem romper, sabe por quê? Porque uma vida inteira ficaram só falando da vida e da bênção do outro. Abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais e compreenda. O livro de Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e contenda, aí há perturbação, confusão e toda obra perversa. Aonde há inveja e contenda, onde há murmuração, aí há perturbação, confusão e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Irmãos, só existe o fofoqueiro porque existe quem escuta. Essa frase é do pastor Anísio. Lá em casa, eu e Michele temos 22 anos de casados. Nós não permitimos uma pessoa com coração perverso, porque tu vê nitidamente quando a pessoa ela está debaixo de uma influência maligna, entrar na nossa casa e fazer parte da nossa família contaminada. Não, lá em casa não. Lá em casa eu convido a se retirar. O pastor Anísio sabe, um dia o pastor Anísio convidou uma pessoa para pregar. E o camarada começou a pregar um monte de heresia. Ei, quem era responsável pelo povo? Eu. Quem vai prestar conta com Deus? É eu. Eu me levantei, fui até o pastor, tirei o microfone da mão dele e disse: enquanto você pregar essa palavra e viver isso, você vai fazer a vontade de Satanás. E eu tive que repregar. Pastor Anísio nunca mais convidou ninguém. Sabe por quê? Nós precisamos de homens e mulheres ousados. Jesus chegou no templo, ele virou a mesa. Sabe por quê? Ele não concordou. Não concordou. Tem coisas que a decisão é sua. Não adianta você ficar de mimimi quando Jesus voltar e você ficar... Ei, você teve a mesma oportunidade que todos tiveram. O fato é que quem teve atitude, quem foi realmente decidido, quem foi realmente homem de Deus e mulher de Deus, não permitiu fazer parte de uma roda aonde a murmuração é o louvor deles. Eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para minha história. Não aceite. A murmuração é a sepultura das promessas. Talvez tudo que você está passando, talvez seja por conta de uma murmuração. Todos os dias é falando mal da sogra, do sogro, do filho, da filha, do pai, da mãe. Pare! E se você falou mal de mim, eu já te perdoo. Porque eu não quero ninguém indo para o inferno aonde o meu nome esteja envolvido. Você está perdoado em nome de Jesus. Mas se depois quiser me dar um abraço, acho bom. Tempos atrás uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Fala, minha querida. Ela estava chorando, eu até fiquei comovido com a situação. Ela disse: pastor, tem 3 anos que eu falo mal do senhor. Eu digo: meu Deus, você está endemoniada? Não, está endemoniada essa mulher. Porque tem gente que não é o diabo que entra nela, é ela que entra no Satanás. Eu disse: irmã, como assim? Ela disse: pastor, eu e o meu esposo amamos a sua pregação. Nós amamos essa igreja, nós amamos o Senhor, mas a gente não consegue ficar sem falar mal do Senhor. Aí eu respirei fundo, eu disse: amada, deixa eu orar por você. Aí eu orei por ela, e na hora da oração, o Espírito Santo falou fortemente comigo, e eu senti que eles estavam com problema financeiro. E eu disse assim: faz sentido para você um deserto na vida financeira? Ela começou a chorar muito mais. Ela disse: pastor, tem meses que o meu marido está desempregado. E naquela hora eu orei por aquela mulher, porque eu pude ver o inimigo tentando destruí-la. Se você não tem o coração protegido, você cria ódio das pessoas, porque pessoas vão falar mal de você. Não adianta, não adianta. Se não te chamaram de Beelzebu, você está no lucro.
O fato é que você precisa ter sabedoria do alto. Você não pode fazer parte, e essas críticas que vêm contra a sua vida não pode penetrar no seu coração. Você precisa proteger o seu coração. Guarde o seu coração, guarde o seu coração, para que você viva realmente uma vida dentro do propósito para qual você nasceu, porque é do coração que procede toda a sua vida. Eu orei por aquela mulher, eu abracei ela, e glória a Deus, passou. Todos os dias nós precisamos perdoar, faz parte, não adianta, nós precisamos exercer o perdão. Quanto mais você perdoa, mais você se parece com o Pai. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Quem somos nós para não perdoar? Talvez tudo que você precisa é perdoar alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te caluniou. Pastor, mas foi muito difícil, porque a pessoa... Ei, seja espiritual para perdoar e não se dizer espiritual para criticar a vida alheia, porque tem gente que se acha tão espiritual a ponto de criticar o próximo. Deus não é um Deus de confusão, meu querido. Então guarde o seu coração, guarde o seu coração. O coração perverso nos rouba a bondade. Em 1 Coríntios 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo relembra aqui alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as tristes consequências da infidelidade. Ele faz essa advertência: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse versículo é uma referência ao episódio narrado no texto de Números 14, quando os filhos de Israel foram duramente, ou melhor, castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Terceiro, proteja o seu coração da dureza. Provérbios 28:14. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha isso. Quem endurece o coração cairá na desgraça. O coração endurecido nos rouba a possibilidade do melhor, do belo, do bom. Nos rouba a sensibilidade. De viver o Evangelho de Cristo. Tempos atrás, eu fui fazer uma visita no asilo Dom Bosco. Eu estava orando nos quartos e uma moça se aproximou e ela disse assim: você é o pastor Júnior? Eu disse sim. Ela disse: você oraria pela minha mãe que está no último quarto? Eu disse: claro, vamos lá. Quando eu cheguei no quarto, eu levei um susto, porque a mãe dela estava numa situação terrível, terrível, no osso e na pele, toda torta em cima de uma cama, com um monte de canos, enfim. Ela não falava, mas ela ouvia e enxergava. Mal e mal se mexia no fundo da cama. E eu me aproximei e comecei a conversar com aquela moça. E em um determinado momento eu perguntei para ela assim: existe alguma situação familiar onde ela precisa se consertar? Porque a gente sabe que a falta de perdão envelhece os ossos. Uma pessoa com o coração endurecido, um coração ferido, vai ficar doente. Fisicamente falando, talvez a sua doença seja por falta de perdão, ou por falta de liberar perdão. Cuide, porque você pode morrer por conta de uma situação mal resolvida. Resolva. Você pode viver
na escassez por conta de uma palavra lançada, através de uma murmuração, porque há poder na palavra, tanto para a vida quanto para a morte. E aí a filha disse para mim assim: pastor, tem 25 anos que aconteceu uma situação entre nós, eu e a minha mãe, e ela não me perdoa. E ela começou a chorar. E aí eu pedi para a filha sair da sala e eu fiquei só com aquela senhora. E eu comecei a ministrar no coração dela, eu comecei a falar, e no final eu disse assim: eu sei que a senhora está impossibilitada de falar, mas só concorda com a cabeça se a senhora hoje decide liberar perdão para sua filha. A senhora perdoa ela? E ela fez assim com a cabeça. E eu fiquei assustado. Aquele dia eu fui marcado, aonde eu conheci uma senhora com o coração completamente endurecido. E aqui o livro de Provérbios fala sobre isso. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Cuide. Se você precisa pedir perdão ou liberar perdão para alguém, hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. Proteja o seu coração da arrogância. A arrogância do seu coração o tem enganado. É cair no engano ser arrogante. O coração arrogante nos distancia das pessoas. O coração arrogante nos rouba a humildade. Seja humilde. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Precisamos reconhecer que é pela misericórdia do Senhor que hoje nós estamos vivos, que hoje nós estamos aqui reunidos, que hoje nós estamos aqui juntos. É pela misericórdia. Quinto, proteja o seu coração da mágoa. Lucas capítulo 15 fala da parábola que eu gosto de dizer, do pai amoroso, do filho que sai de casa. Mas o filho que permanece em casa, o filho mais velho, ele se enche de ira quando o seu irmão volta para casa e o pai dá uma festa, e ele não entra na festa. E diz o texto que seu pai sai ao encontro dele, mas ele diz ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele estava magoado, ele estava ferido. Esse filho estava realmente paralisado. Ele não desfruta da festa e também não consegue desfrutar daquilo que já estava disponível. O pai olha para ele e diz: filho, tudo que o pai tem é seu. Mas a mágoa estava impedindo ele de romper. Ele estava paralisado, então ele não desfrutava daquilo que ele tinha direito. E ele estava magoado há muito tempo, porque ele diz: tu nunca me deste um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo e faz uma festa. Ele não se alegra com a volta do irmão, ele não se alegra com a festa que o pai deu para o irmão, ele não se alegra com a felicidade do irmão e não desfruta daquilo que estava disponível. Por quê? Coração ferido. Ele murmura, ele critica, ele cria uma situação, ele não é misericordioso. Cuide para você
não deixar o seu coração chegar nesse ponto e se preocupar e não se alegrar com as bênçãos do seu irmão. Se alegre. Se alegre. Eu fico tão feliz quando uma pessoa chega para mim e diz: pastor, eu estou vivendo o sobrenatural, eu tive um encontro com Deus. Pastor, eu recebi uma visitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, eu consegui comprar minha casa própria. Glória a Deus, meu querido. Pastor, eu troquei de carro, uma coisa simples. Mas a pessoa está vendo a mão de Deus porque ela trabalha, e Deus está honrando, Deus está abençoando. Sabe, é um conjunto de coisas. Não tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com o agir de Deus para com as nossas vidas. Porque sabemos que não devemos nos apegar às coisas materiais, mas sabemos o quanto Deus derrama sobre as nossas vidas, a ponto de não deixar faltar a farinha na mesa. Eu estava essa semana tomando um café com a minha família, e eu olhei para aquela mesa, uma mesa linda, a mesa posta, né? E como é lindo, né, ter uma mesa, um lugar onde a família senta, os amigos sentam, um coração alinhado verdadeiramente, sem falsidade, sem inveja, sem... E eu estava agradecendo a Deus porque nós estávamos ali rindo, relembrando toda a nossa trajetória, eu compartilhando. Estava o meu pedreiro, estava o eletricista, todos ali, e nós estávamos conversando e compartilhando. Eu pude ver o quanto Deus é fiel. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu e fez além daquilo que eu imaginava. Como é lindo isso! Como é lindo! Então, proteja o seu coração de mágoas, de feridas, de rancores. Proteja o seu coração para você desfrutar daquilo que Deus está colocando na sua mesa, com a sua família, com os seus amigos, para você celebrar cada café, cada almoço, cada janta, cada banana frita que a Michele faz. Eu celebro, aleluias. Há 22 anos essa mulher frita banana para mim com água, exatamente. Ela não frita com azeite, é com água, mais saudável. É com água. A pastora Michele estava colocando na internet esses dias a receita da banana frita. Segue ela lá, estão pedindo a receita, ó. Como é bom a família que foi dizimada por conta de uma doença. Aquela mulher estava dizendo: como eu tenho saudade dos meus filhos, eu queria abraçá-los. Abrace enquanto você tem tempo, ame enquanto você tem tempo, cumpra o propósito enquanto você tem tempo, ame as pessoas, perdoe as pessoas, se acerte, se alinhe, não durma brigado, não durma com algo para resolver, porque você pode não acordar. Meu Deus, meu Deus. Todos os dias eu digo para os meus filhos o quanto eu amo eles. Meu filho casou e foi tão difícil liberar ele. Confesso dizer para vocês, ele está morando comigo ainda, porque o apartamento dele não ficou pronto. Então eu celebrei que não deu certo o apartamento, e faz 1 ano que ele está na minha casa. Só que agora o apartamento está ficando pronto, e eu já estou assim: ô filho, olha, o pai vai tomar café na sua casa, você vai vir aqui, você vai sentir saudade do pai.
Aí dias atrás ele vem assim: ai pai, estou com tanta vontade pro meu apartamento. Aí eu disse: tu não gosta aqui da casa do pai? Meu coração não estava protegido, já estava ficando magoado, né? Não pai, é que eu quero ter a liberdade, eu quero estar na minha casa. É um sonho, é um projeto. Aí eu entendi. Mas é tão lindo viver em família. É tão lindo amar, olhar nos olhos e dizer: eu te amo. Tem uma canção que nós cantávamos há muitos anos atrás, quem lembra? Recebi um novo coração. Você tem mais de 40 anos. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Coloca a mão no seu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como é lindo isso! Como é lindo amar e ser amado! Eu tenho viajado o mundo inteiro. Segunda-feira agora eu embarco para a Europa novamente, para outros países que as pessoas estão sedentas e nós estamos levando a palavra, e cada abraço, as pessoas me abraçam a minha equipe, e parece que elas já estão conectadas há muito tempo e elas declaram o amor delas. É tão lindo isso, é muito parecido com o céu. E nós precisamos amar mais, nós precisamos perdoar mais, nós precisamos escandalizar Satanás. Então, proteja o seu coração de toda mágoa. O coração magoado nos rouba o perdão. Não é tempo de ficar magoado, é tempo de reconciliarmos. É tempo de olhar nos olhos e dizer: olha, eu te perdoo e eu te libero perdão. Se você chegou aqui brigado com a sua família, com o seu cônjuge, você não vai dormir sem se alinhar, sem se perdoar. E não só isso, hoje antes de dormir, abrace sua família, se declare, porque amanhã você pode não estar mais. Amanhã eu posso não estar mais aqui, mas eu quero dizer para todos vocês o quanto eu amo essa igreja. Eu sou apaixonado por essa família, eu sou apaixonado por vocês. Eu sinto muita falta quando eu estou viajando. Eu não gosto de viajar, quem me conhece sabe. Para mim é muito difícil viajar, mas eu tenho aceitado viajar porque Deus tem me conduzido dessa forma. E entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu decidi fazer a dele. E Ele sabe que Ele pode contar comigo. Sexto, proteja o seu coração da incredulidade. Hebreus 13:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
O coração incrédulo nos distancia de Deus e das pessoas, das promessas, da família. O coração incrédulo nos rouba o caminho para a salvação. Isto pode acontecer com uma pessoa, com uma família, com uma cidade inteira, como aconteceu com Nazaré, em Mateus 13:58, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Proteja o seu coração destas e de quaisquer outras feridas e ataques da vida. Quais são as pessoas que nos ferem? Gente chegada, gente que está perto. Não é gente de longe, não. Como foi com José, os seus irmãos traíram, venderam ele por 20 peças de prata aos ismaelitas. Mas José nunca permitiu que a atitude dos irmãos ferissem ele. E quando José está lá governando o Egito, os irmãos estão à sua frente. Diz que ele se retira e ele chora. Eu acredito que o choro de José era um choro de saudade, porque ele era um cara espiritual e ele sabia que tudo que Deus tinha prometido para ele estava se cumprindo. Só que os irmãos não eram espirituais e não entenderam. Uma pessoa que não é espiritual nunca vai entender o seu chamado. Uma pessoa que não é espiritual nunca vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Dias atrás uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu orei, Deus falou comigo que o senhor precisa fazer tal coisa. Eu disse: engraçado, acabei de falar com ele, não me falou nada. Se você não cuidar, as pessoas querem determinar onde você vai, o que você faz. Comigo não. José chora, mas depois José volta. E José simplesmente perdoa os seus irmãos. Olha o coração de José. Ele tinha poder de colocá-los todos na prisão, mas ele libera perdão. Ele sustenta a família dele. Meu Deus, meu Deus. José era um cara espiritual, por isso que chegou onde chegou. Os irmãos nunca iriam entender. Tem gente que nunca vai entender o que você está vivendo. Tem gente que nunca vai entender a sua prosperidade. Mas faz o seguinte: se a tua prosperidade incomodar alguém, manda falar com Deus, porque é Deus que te prospera. Se a minha prosperidade um dia te incomodar, ei, fale com Deus, porque é Deus que me prospera. É Deus que me prospera. Diga comigo assim: fala mais, Deus. Vocês ficam comigo mais 10 minutos? Eu já estou super atrasado. Pastor Anísio vai brigar comigo. Deus quer curar seu coração, que está sangrando hoje. Hoje é tempo de cura, de libertação. Hoje é tempo de alinhamento. Hoje é tempo realmente do Senhor fazer grandes coisas para você viver daqui para frente o extraordinário. Se prepare. Não tem como uma pessoa que protege o coração não prosperar. E prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada. Não vai te faltar paz, não vai te faltar saúde, não vai te faltar amigos, não vai te faltar família, não vai te faltar as bênçãos do Senhor, não vai te faltar propósito, porque você é próspero. E não vai te faltar recursos também, para a glória de Jesus. Religião, filosofia, programas, sacrifícios, ocultismo,
nada podem sanar a dor do seu coração, mas eu creio que Jesus pode. Basta você crer e aceitar o convite dele nessa noite. Eu quero que você olhe rapidamente para o coração de duas mulheres agora. Uma jovem e outra idosa, nora e sogra. Duas mulheres que não permitiram que as tragédias da vida continuassem a ferir seus corações. Morte e dor num tempo de seca e fome. Preste atenção. Noemi, a sogra. Ruth, a viúva fiel. Orfa, a viúva desistente. E Boaz, o fazendeiro. E no livro de Ruth 1:4 ao 7 diz: depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Entenda uma coisa: quando você protege seu coração, você se torna uma pessoa agradecida. Versículo 8. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi, a sogra, disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Preste atenção. Olha o que é uma pessoa leal. Olha o que é uma pessoa de Deus. Olha o que é uma pessoa de fé. Olha o que é uma pessoa de honra. E ela continua dizendo no versículo 9: que o Senhor conceda a cada uma de vocês bênçãos e que vocês encontrem segurança no lar de outro marido. Olha só. Então deu-lhes beijos de despedida. A Bíblia diz que é beijos. Eu acredito que Noemi agarrou as noras como eu agarrei meu filho quando casou. A gente dá beijo de despedida, mas não larga. É mais ou menos isso. Mas Noemi estava liberando, porque Noemi queria ver as noras bem. Quando você protege seu coração, você se torna uma pessoa de compaixão. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos. Nós seguiremos juntas com o seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, voltem, minhas filhas. Noemi está preocupada com as noras. O coração bom, curado e transformado consegue bater mais pelo outro do que pelo dele mesmo. Escutou, pastor Anísio? O coração bom, curado e transformado consegue bater mais pelo outro do que pelo dele mesmo. Noemi, eu entendo que ela queria as noras perto, mas ela estava preocupada com a vida sentimental delas, com a vida emocional. Elas tinham que formar uma família. E ela diz: vocês precisam ir. Eu libero vocês. Meu coração está batendo mais por vocês do que pelo meu, porque o meu coração, a vontade é tê-las por perto. Vão, estou velha demais para ter outro marido. Quando você tem o seu coração protegido, você se torna uma pessoa perseverante. Preste atenção. No versículo 14, Orfa dá um beijo em Noemi e se despede e volta para os seus deuses. Quem tem o coração ruim, preste atenção, quem tem o coração ruim sempre ficará pelo caminho. Orfa decide voltar para os seus deuses.
Mas Ruth ficou com ela. Os de coração bom verão a glória de Deus, herdarão terra boa. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe simplesmente e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Aonde fores irei, obediência, onde ficares ficarei, compromisso, o teu povo será meu povo, lealdade, o teu Deus será o meu Deus, fé, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, fidelidade. Quando o seu coração estiver sofrendo, serão revelados quais são os seus reais valores. Eu e o pastor Anísio temos mais de 30 anos de história. Já sofremos, já choramos, já nos alegramos. Mas aonde ele for, eu irei. Onde eu permanecer, ele permanecerá também. E assim nós vamos crescendo e somos grandemente abençoados. Uma história de mais de 30 anos. Hoje eu posso dizer para ele que não tem falsidade, tem amor por ele e pela família dele. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Claro, ela queria, mas ela estava querendo o melhor para a nora. Quando você protege seu coração, você é surpreendido pelos agrados de Deus. Ruth foi colher na lavoura de Boaz, porém eles não se conheciam. Preste atenção. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com todos vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Ei, Deus te vendo. Você tem mais filhos? Tenho um que está cuidando das poucas ovelhas. Pode chamar, porque ninguém vai se sentar enquanto ele não chegar. Davi? José na prisão, o rei manda chamar. Ei, não se preocupe. Quando seu coração é protegido, quando você é leal, quando você honra, quando você vive uma vida de verdade, Deus busca você no meio da lavoura. Você pode estar no mato, Deus vai lá te buscar. Você pode estar no meio da multidão. Talvez muitos aqui estão pensando: mas pastor, eu nunca fui visto nessa igreja. Deus está te vendo. Isso é o suficiente. Talvez você nunca vai sair na foto, mas você já foi fotografado pelos céus. Guarde o seu coração. A quem pertence aquela moça? Quer um conselho? Fique com o seu coração bom, que o seu Boaz vai chegar. Não é só a mulher solteira que vai encontrar o marido, não. O seu Boaz significa um milagre. Fique com o coração bom, que o seu milagre vai acontecer para a glória de Deus. Mas as solteiras também, que o seu Boaz chegue. E que seja um fazendeiro. Seja um fazendeiro, amém? Ah, vocês querem um fazendeiro? É. Escolha um homem de Deus. Michele, quando casou comigo, eu não tinha nem onde cair morto.
Mas ela disse: esse é meu Boaz, o meu fazendeiro. O que é? Fazendeiro do café. A minha baronesa. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Você que está dizendo: eu preciso me mudar para conhecer alguém, eu preciso fazer... Ei! Fique aonde você está. Não se afaste daqui. Quando você tem o coração protegido, você acredita na soberania e o cuidado de Deus. Ela se inclinou e, prostrada, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela não estava entendendo, ela estava dizendo: o que aconteceu? Ela não tinha ainda entendido, mas todo o caminho dela tinha preparado o ambiente para que a bênção chegasse. Preste atenção, porque você vai entender agora. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ei, Boaz olhou para ela e disse assim: meu Deus, olha o que ela fez pela sogra. Largou tudo. Sabe o que vai acontecer? O seu testemunho, a sua lealdade, a sua fé vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam assim: não, mas ele é diferente, ela é diferente. Eu nunca vi essa mulher murmurar, eu nunca vi essa mulher criticar, eu nunca vi essa mulher envolvida em fofoca. Sou casado há 22 anos com Michele. Eu nunca vi essa mulher metida em fofoca e murmurando. Ou alguém aqui tem alguma situação dela, ela metida em fofoca? Não tem. Não é que ela é perfeita, mas por isso que essa mulher vive milagres dia após dia. Mais de 23 cirurgias em todo o tempo Deus está fazendo na vida dela. Pastor Anísio, mais de 40 anos de conversão, nunca vi esse homem metido em fofoca, nunca. Por isso que está aí, ó, fofinho, forte, saudável. Meu Deus. Pastor Giovanni, meu Deus, uma bênção. Nunca vi esse homem metido em fofoca. Homens que me inspiram, mulheres que me inspiram, como é bom. Boaz chega para Ruth: meu Deus, o seu testemunho fez eu olhar com bons olhos para você. E no versículo 13, sabe o que vai acontecer? Casamento. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Deus deu uma família para Ruth, porque ela foi fiel até o fim, leal até o fim. Ei, não depende de Deus, depende simplesmente de você. Creia, sua história não será diferente. Sabe por quê? Esta história revela que a bênção é nossa também. O livro termina dizendo:
Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Da onde Jesus veio? Meu Deus! Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer marcar sua vida para sempre? Não permita que os barulhos da vida venham ferir o seu coração. Se proteja. Mas pastor, estou falando de mim lá. Deixa. Quando alguém vem me contar algo, ei, não quero saber. Não escuto. Não me atento para isso, porque eu estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. Ou você desce e perde tempo com vozes, ou você se posiciona, ergue a cabeça e vai fazer a obra, porque os dias são maus e o Senhor tem pressa. Qual é a sua escolha? Você está pronto?